Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, caros irmãos e irmãs. Hoje abordaremos a questão da idolatria com relação à estela, né? Antes de mais nada, nós pedimos a você que gosta dos nossos vídeos, que gosta do nosso ministério nesse canal, Formação Bíblica Católica, que se você curte nossos vídeos, espalhe eles. E isso começa, primeiramente, curta os nossos vídeos, né? Deixa o seu like, né? E ajude com isso a propagar esse vídeo se você gosta do nosso ministério. Se inscreva no nosso canal, né? Para você possa estar sempre recebendo as novidades que nós vamos lançando. Marque lá o sininho para que você receba as notificações das novidades. E se você quer realmente se aprofundar mais, além do que a gente disponibiliza aqui no canal, nós temos a questão lançamos um livro chamado Enciclopédia Bíblica Católica, que tem 478 páginas, 9 temas tratados. Não é só imagem, idolatria, tem outros 8 temas fora idolatria. 478 páginas e apenas R$15. O link do livro está na descrição deste vídeo. Em todos os vídeos do canal terá e tem o link do livro, ok? Então, do conteúdo deste presente vídeo, vamos falar da questão da estela. O que é a estela? A estela é uma coisa muito presente na Bíblia. É um tipo de monumento. Vamos ver o que é uma estela. A palavra estela provém do termo grego stela, que significa pedra erguida, ou alçada, ou levantada. A palavra entrou no uso comum da arquitetura e da arqueologia para designar objetos em pedra individuais, ou seja, monolíticos, nos quais eram efetuadas esculturas em relevo ou textos. A sua função essencial era vincular um determinado significado simbólico, fosse este funerário, mágico, religioso, territorial, político ou propagandístico. Esse aqui é um exemplo de estela. Vocês podem ver, é um exemplo de estela. Pois bem, baseados nisso, vamos citar primeiramente as estelas que foram erguidas numa consagração, numa homenagem ao Deus verdadeiro. Primeiro, Gênesis 28, versículo 18 e 22. No dia seguinte pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre o qual repousara a cabeça e a erigiu em estela, derramando óleo sobre ela, ou seja, ungindo, consagrando, né? Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Jacó fez então este voto: se Deus for comigo, se ele me guardar durante essa viagem que empreendi, e me der pão para comer, a roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Essa pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo que me destes. Viu só? Um monumento feito. Estela é um monumento feito em honra de Deus aqui. Ou seja, a estela foi feita e consagrada como uma homenagem ao Deus verdadeiro. Perfeito. Nada contra. A Bíblia não condena. Aí vamos lá. Gênesis 31, 13. O que Gênesis 31, 13 diz? Eu sou o Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora vamos, sai daqui, volta para a terra de sua família. Deus reconhecendo o quê? A consagração daquela estela, que é o quê? Que é uma pedra erigida, ou seja, e esculpida, uma mensagem, uma oração a Deus. Aí, toda estela é do demônio, como todas as imagens e esculturas são do demônio? Gênesis 31, 45 diz: Jacó tomou uma pedra
e erigiu-a em estela. Né? E disse aos seus parentes: trazei pedras. E tendo juntado muitas, fizeram um monte sobre o qual comeram. Labão chamou Agar Saaduta e Jacó Galade. Já Labão disse: este monte é hoje testemunho entre mim e ti, por isso foi-lhe dado o nome de Galade. Ou seja, eles fizeram uma estela com uma finalidade o quê? Uma finalidade civil, não é finalidade religiosa de homenagem a Deus, e sim para separar, para simbolizar um acordo de Jacó com seu tio Labão. Tá? Então, ou seja, não é um uso religioso e também não é um uso idólatra. Gênesis 35, 14. Né? Gênesis 35, 14. Gênesis 35, 14. No mesmo lugar onde Deus lhe falou, Jacó erigiu uma estela sobre o qual fez uma libação e derramou óleo e deu o nome de Betel no lugar onde Deus lhe tinha falado. É aquele evento lá atrás de Betel, uma outra passagem. 2 Reis 3:2, né? 2 Reis, capítulo 3, versículo 2. O que diz? Está falando do rei Jorão, rei de Israel. 2 Reis, capítulo 3, versículo de 1 a 2. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou durante 12 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seu pai e sua mãe, porque tirou a estela que seu pai tinha erigido a Baal. Ou seja, essa estela tinha que ser destruída mesmo. Por quê? Ela foi consagrada, essa pedra ela foi esculpida e depois foi inscrita nessa pedra, ou seja, que a estela é uma pedra. Foi escrita uma oração a Baal, ou até mesmo foi feita uma imagem de Baal talhada na pedra. Ou seja, tem que ser destruída. Depois voltamos para Gênesis 31, 51 a 52. Gênesis 31, 51 a 52, que diz assim: é Labão falando da questão da estela, como que Jacó e ele, Labão, fizeram a estela. Aqui no versículo 51 a 52, vamos ver o significado dessa estela, a consagração dessa estela, a finalidade dessa estela. Labão disse ainda a Jacó: vês esse monte de pedras e esta estela que levantei entre mim e ti? Este monte é testemunho, e igualmente essa estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e de que tu não ultrapassarás este monte e essa estela para o meu lado, para nos fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Nacor, o Deus de seus pais, seja juiz entre nós. Ou seja, a estela é um símbolo de um pacto de não agressão. Ok? Igual a imagem do santo é um símbolo da fé em Cristo, no qual aquele santo deu a sua vida. Ok? Essas são as imagens, essas são as passagens de estelas consagradas a Deus, ao Deus verdadeiro e tudo mais. E esse exemplo do Jacó e Labão, uma estela mais de não agressão, sem fins religiosos. Mas na Bíblia existem diversas passagens de estelas consagradas a ídolos, a falsos deuses, né? Diversas passagens. Então, e essas estelas realmente teriam que ser destruídas. Então, as passagens que poderíamos começar a falar são Miqueias, capítulo 5, versículo 12. Vocês vão ver Miqueias 5, versículo 12. Miqueias. Aqui, Miqueias. Miqueias 5, versículo 12. Diz: tirarei do meio de ti os ídolos e as colunas, e cessarás de adorar a obra de suas mãos.
Aí vai no versículo 13: extirparei de tua terra os bosques sagrados e arrasarei suas cidades. E assim vai. Quer ver uma outra estela também que foi consagrada à idolatria e por isso tinha que ser destruída? É de Jeremias 17:2. Jeremias 17:2. Em Jeremias 17:2, nós vemos: nos ângulos de seus altares, lembrando-se de teus filhos, pensam em suas estelas e marcos sagrados. Junto das árvores verdejantes, do alto das colinas elevadas. Aqui ele está falando que essas estelas, se você for ver todo o contexto de Jeremias 17, está falando das estelas consagradas aos ídolos. Isaías 17:8. Isaías 17:8 diz: e ele não olhará mais aquilo que seus dedos fizeram. O que? As estacas sagradas e as estelas ao sol, como se o sol fosse Deus. Oséias 10, versículo de 1 a 2. Oséias 10. Oséias 10, versículo de 1 a 2. Israel era uma vinha frondosa, que dava muitos frutos. Porém, quanto mais frutos, mais multiplicava seus altares. Quanto mais prosperou a terra, mais ricas estelas construiu. Hipócrita é o seu coração, vai receber o devido castigo, e ele vai derrubar seus altares e quebrar suas estelas. Por quê? Quanto mais Israel prosperava financeiramente e tudo mais, graças ao Deus verdadeiro, mais eles, abonados do luxo, da vida boa, do progresso econômico que Deus proporcionou a eles, mais eles se esqueciam de Deus e começaram a erguer altares, estelas aos ídolos. Isso não parece a Europa atual? Isso não parece o Ocidente atual? Quanto mais progresso científico, econômico, social que eles tiveram, graças a toda a herança cristã que erigiu as escolas, que erigiu os hospitais, que erigiu as creches, que fez os livros, os leprosários, tudo que isso que a igreja fez, hoje a Europa, abonada, aboletada no dinheiro, aboletada no luxo, esquece-se de Deus e ergue que altares a outros deuses, o luxo, o materialismo e tudo mais. Pois bem, 2 Crônicas 14:3. 2 Crônicas 14:3. 2 Crônicas 14:3 diz: destruiu os altares dos deuses estrangeiros e os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os acerás. Ou seja, quebrou as estelas. Por quê? Porque eram estelas consagradas ao culto de falsos deuses. Deuteronômio 7:5. Deuteronômio 7:5. Que diz: mas eis como procedereis a seu respeito. Destruirei seus altares, quebrarei suas estelas, cortarei seus acerás de madeira e queimarei suas imagens de escultura. Ou seja, as estelas aqui são consagradas a deuses. Portanto, tem que ser destruídas. Igual aquela de Jeremias 8:2, de estelas consagradas a Baal, tem que ser quebrada. 1 Reis 14:23. 1 Reis 14:23. O que diz 1 Reis 14:23? Edificaram para si lugares altos, estelas e ídolos a será sobre todas as colinas e debaixo de tudo que fosse árvore verde. Ou seja, estelas consagradas a culto pagão, a culto falsos deuses. Por isso que Deus está condenando aqui. Se você for ler todo o contexto de 1 Reis 14, você vai ver isso que eu acabei de falar. Êxodo 23:24. Êxodo 23:24. O que diz Êxodo 23:24? Diz: não adorarás os seus deuses,
Não lhes prestarás culto, imitando as práticas desses povos, mas derrubarás os seus deuses e farás em pedaços as suas estelas. Olha lá. E derrubarás em pedaços as suas estelas, ou seja, as estelas consagradas aos deuses pagãos. Destruição. Êxodo 34, 13. Êxodo 34, 13. Eu estou citando diversas passagens para ficar muito claro que existem estelas, que existem monumentos, que existem obeliscos, existem imagens de escultura, que pode ser tanto para o uso do culto divino do Deus verdadeiro, como pode ser para o culto idolátrico. Por isso que eu estou repetindo dezenas de passagens bíblicas para ficar muito claro isso, bem marcado, que a Bíblia é muito taxativa nesse sentido. E que a leitura protestante sobre todas as demais culturas são Deus é antibíblica, de uma vez por todas. Êxodo 34, 13. Diz... derrubarei seus altares, quebrarei suas estelas e cortarei suas acerás. As estelas consagradas a falsos ídolos. Se você quer a prova disso, leia Êxodo 34 inteiro que você vai perceber o contexto. Que é aos falsos ídolos. 2 Reis 18, 4. 2 Reis 18, 4. 2 Reis 18, 4. Aqui. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos e paus acerás. Aí. As estelas consagradas aos ídolos foram destruídas. E despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela, ou seja, perverteram o significado da imagem feita em Números 21, 7, transformaram a imagem, que foi um veículo de salvação de Deus, em um ídolo. Portanto, teve que quebrar também. Desvirtuou a finalidade, desvirtuou a intenção, teve que destruir. Outros exemplos. 2 Reis 10, 27. 2 Reis 10, 27. O que diz? Derrubaram a estela de... Olha lá. 2 Reis 10, 27. Derrubaram a estela de Baal e demoliram o templo, transformando-o em privadas que existem até hoje. Ou seja, estelas consagradas a falsos deuses. Tem que ser destruído. 2 Reis 17, 10. O que diz? Erigiram estelas e ídolos acerás em todos os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Ou seja, erigiram, se construíram estelas em homenagem a Aserá, que é uma divindade, entre aspas, um ídolo, que pagão, ou seja, tem que ser destruído. 2 Reis 34, 4. Não, 2 Crônica 34, 4. 2 Crônicas 34, versículo 4. Diz: demoliram em sua presença os altares dos Baals, e ele próprio destruiu os obeliscos que estavam colocados nesses altares, os obeliscos consagrados a Baal. Fez em pedaços os bosques sagrados, os ídolos, as estelas que eram consagradas a Baal. Ele os reduziu a pó, que aspergiu sobre as tumbas de seus devotos. 2 Crônicas 31, 1. 2 Crônicas 31, 1. Diz: acabadas essas festas, os israelitas presentes foram às cidades de Judá e despedaçaram as estelas, derrubaram as acerás, destruíram os lugares altos e demoliram os altares de todo Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Foi uma destruição radical. Feito isso, os israelitas retornaram cada qual para a sua cidade, cada qual para a sua terra. Ou seja, destruíram todos os ídolos, incluindo as estelas consagradas aos cultos pagãos. E o penúltima passagem é Levítico 26, 1. Levítico 26, 1. Diz: não fareis ídolos, não levantareis estátuas nem estelas, não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras, para vos prostrares diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, prostrar-se diante dela, no sentido de quê? De idolatria.
Por que eu sei que é idolatria? Não é toda e qualquer estela. Há diversas passagens que eu já citei aqui. Levítico 26:30 diz: destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas imagens do sol. Ou seja, fizeram imagens de escultura do sol, consagrando o sol como uma divindade. Amontoarei vossos cadáveres sobre os vossos ídolos e minha alma vos abominará. É isso aí, irmãos. Com essa passagem a gente encerra finalmente a questão da idolatria com relação à estela. Estela consagrada a Deus é uma coisa, estela consagrada aos ídolos é outra. Igual as imagens e esculturas consagradas a Deus, como o crucifixo, bem como consagrado, que lembram Jesus Cristo na cruz, bem como Jesus Cristo vivo, bem como os santos, porque os santos não é Jesus Cristo em si, mas é o seu testemunho de Cristo e faz com que eles sejam venerados. Por isso que quando a gente venera eles, nós estamos adorando a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é quem incutiu esse amor nesse coração a esses santos, no qual eles, em resposta, dedicaram suas vidas a Deus. Até a próxima.